Bom dia para você que está sintonizado na Rádio Itatiaia, curtindo o Tiro de Meta. Eu sou a Nath Fiuza. Serei a sua companhia até 6:30 da manhã para você já começar esta quinta-feira muito bem informado, bem informada de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Vamos repercutir já o empate do Galo ontem contra o Fortaleza na Arena MRV. Galo que esteve em vantagem durante todo o jogo, mas cedeu o empate no finalzinho da partida. Informação, assunto é o que não falta aqui no nosso Tiro de Meta, mas antes, claro, eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência, já desejando a todos uma ótima quinta-feira, com muita saúde, com muita disposição para você correr atrás dos seus objetivos, tá bom? O Atlético ficou no 3-3 com o Fortaleza. Um empate frustrante porque o Atlético esteve à frente do placar durante toda a partida, cedeu o empate já nos acréscimos e ela não faltou, ela mesmo. A lei do ex, os gols do Fortaleza marcados pelo Deivinho, que teve uma passagem recente pelo Galo. A Arena MRV estava lotada, uma festa belíssima para comemorar a marca dos 500 gols do atacante Hulk, que inclusive balançou as redes, mas no final das contas ficou aquela sensação ruim, né? Aquele gosto amargo desse empate que não estava nos planos. Fortaleza brigando contra uma equipe, Fortaleza brigando, né? Contra o rebaixamento neste momento, uma equipe que está aí desesperada. Quem conta todos os detalhes acompanhou o jogo direto da Arena MRV, comentarista Edu Panzi. Vamos lá, os positivos foram muitos, cara. O primeiro tempo do Galo foi muito bom. Uma dificuldade inicial na saída de bola, mas que rapidamente foi solucionada. O Galo controlou o jogo na primeira etapa, com mais posse de bola, criando mais oportunidades. Até um pouco além da metade do primeiro tempo, eram poucas chances dos dois lados, poucas finalizações. Teve o gol do Hulk numa jogada do Rony pela direita. Rony hoje foi ala direita, defendendo como lateral, fechando uma linha de 5 e atacando como ponta. E num desses ataques como ponta direita, fez a assistência pro Hulk, centroavante, gol de centroavante mesmo, fazer 1-0. Na reta final, o gol de bola parada do Atlético, cruzamento, escanteio do Bernard, o gol do Vitor Hugo, 2-0. Mas um 2-0 em que o Fortaleza teve chance num escanteio de fazer o 1-1 antes. Poucos momentos antes do segundo gol do Atlético, o Fortaleza parou numa boa defesa. O Everson bem posicionado no lance de bola parada. E a gente já chamava atenção, né, no primeiro tempo. Essa bola parada do Galo não tá legal. Mas coletivamente o Atlético funcionou muito bem no primeiro tempo. Um time compactado, defendendo e atacando, né, em bloco, nas duas fases, com e sem bola. Grande primeiro tempo do meio de campo atleticano. Alexander, Igor Gomes, Bernard. Aliás, um belo jogo do Igor Gomes de novo como segundo volante. Melhorando muito no jogo sem a bola, na marcação, sendo cada vez mais agressivo sem a bola, mas quando tem a bola que é o diferencial. O Atlético tem um segundo volante que sabe jogar com a bola. Bola longa ele acertou praticamente todas. Passe para quebrar a linha foram muitos no jogo. Então foi um grande jogo do Igor Gomes que enquanto aguentou, enquanto teve fôlego, foi muito bem. E terminou o jogo de novo, né? Terminou o jogo em Recife, terminou o jogo em Belo Horizonte, 2 jogos em sequência, jogando mais de 90 minutos. E aí, Cirilo, veio o segundo tempo. Depois de um primeiro tempo muito intenso das duas equipes, muita intensidade mesmo. O segundo tempo começa com Fortaleza melhor do que o Atlético. Aí eu acho que o Galo deu uma pregada e dá para explicar, por exemplo. O Atlético do meio pra frente, Bernard, 33 anos, Rony, 30 anos, Dudu, 33 anos, Hulk, 39 anos. Esse quarteto ofensivo do Atlético tem uma média de quase 34 anos. Com a intensidade que tiveram no primeiro tempo, eles não suportariam o segundo tempo. É por isso, gente, que o Sampaoli tá rodando. É por isso, gente, que o Sampaoli coloca o Dudu pra jogar em Belo Horizonte nessa reta final de ano e tira ele fora. É por isso, gente, que o Sampaoli não escala o Hulk como titular em todos os jogos. É por isso que o Bernard está começando alguns jogos e outros não têm começado. É por isso. Justamente por isso. Eles não suportam essa intensidade durante 90 minutos e jogo em sequência. E todo dia isso fica claro. E hoje ficou claro de novo. Os 4 começaram, foram muito bem no primeiro tempo, mas jogaram muita bola no primeiro tempo.
Mas com 15, 20 minutos do segundo tempo, pregaram. E o Atlético caiu de rendimento junto com a queda física desse quarteto ofensivo. E aí o Sampaoli teve que começar a fazer as alterações. O primeiro a sair foi o Alexander, que pregou e que fez um grande jogo, entrou o Fausto. Por muito pouco o Fausto não faz o quarto gol do Atlético, num chutaço de fora da área que explodiu na trave do Breno. E aí, a hora que o Sampaoli faz as outras alterações, o Mário Henrique me chama e eu falo, a queda técnica é inevitável. Saíram os jogadores que estão muito bem, mas que estavam pregados no jogo, e entraram jogadores que não estão bem. O Sampaoli recuperou uma renca de atleta. O Sampaoli melhorou o Atlético muito coletivamente, fisicamente, mentalmente, taticamente. Mas não deu para melhorar todo mundo. Ele não conseguiu melhorar o Menino, o Reinier, e o Natanael tá lutando, tá brigando, mas não consegue crescer. Eu não coloco o Natanael no nível de Gabriel Menino e Reinier em termos de rendimento nesse momento. Mas quando os três entram, aí o Atlético tem uma queda, e aí o lado esquerdo do Galo falha no lance do terceiro gol do Fortaleza, a jogada pela linha de fundo do Guzmán, o cruzamento. E o Daverson tentou dominar, acabou escapando, e a centroavante tem sorte também, matou o Everson e fez o 3-3. Então, o ponto negativo, nem todo mundo no elenco está recuperado. Às vezes você precisa utilizar todo o elenco. E isso faz diferença. Como fez no Recife, no primeiro tempo, com um time que não era o principal. E como fez hoje, no segundo tempo, principalmente a partir do momento que o Sampaoli começou a mudar. E era inevitável. O time principal que começou o jogo pregou, cansou. O Atlético já estava tendo uma queda de rendimento com os principais jogadores. E aí, tecnicamente, era inevitável que caísse ainda mais. A nossa esperança era que melhorasse fisicamente. Mas não foi o suficiente. Fortaleza foi lá e fez o 3-3. São aspectos de um jogo que você tira lições de muita coisa boa, mas que você tira lições de coisas negativas e que não podem se repetir, principalmente dia 22, que é um jogo só, no mata-mata não dá pra errar. Você que acompanhou a entrevista do Sampaoli, suas impressões aí pensando também na formação de time pro fim de semana, antes de pensar na final, Cláudio? Eu senti ele bastante irritado na entrevista, muito incomodado com os gols sofridos pelo Galo, Cirilo. E agora, no fim de semana, eu creio que ele vai fazer o que ele vem fazendo mesmo, né? Rodando o elenco. Não acredito em um time totalmente reserva, e ele foi bem claro ali. Ele vai colocar peças pensando no adversário e talvez alguns que precisam ainda ganhar ritmo. Eu acho que na defesa ele não muda, apesar dele ter ficado muito chateado com os gols sofridos. Eu falo que ele não muda porque ele não tem, né? Júnior Alonso e nem Ivan Roman. Esses dois jogadores estão fora no fim de semana também. São jogadores que poderiam até ser utilizados se tivessem por aqui. Como não estão, eu creio que ele vai de novo com essa turma. Agora, do meio pra frente, ele tem alternado, né? O Edu Panzo falou muito bem, a gente vem observando que jogo fora de casa, o Dudu não entra. Então, fim de semana é fora. É o jogo contra o Bragantino. Então, não começa jogando. Ele entra depois, né? No segundo tempo. E aí vamos ver, o Scarpa vem jogando pouco, né? Poucas partidas como titular, e ele foi bem claro, foi perguntado sobre isso, ele falou que é uma questão tática mesmo, não tem nada físico com o Scarpa, até porque é um jogador que já jogou muito no ano, Cirilo, mas a sequência agora, recente, não é tão forte assim do Scarpa, então é um jogador que vai ter que aproveitar esse jogo. O Scarpa, se ele quiser ser titular na final, é o jogo que ele tem que aproveitar contra o Bragantino, porque pelo que a gente está sentindo, o Scarpa hoje estaria atrás para começar jogando a grande final da Copa Sul-Americana. Hoje eu tô vendo ele atrás para começar jogando. Atrás não só do Igor Gomes, até do Rony, que fez a função hoje aqui. E ainda tem o Alan Franco, né? Que tá na seleção também do Equador, né? Também não pode jogar nesse jogo do fim de semana. Mas na final... O jogador que vai entrar na final, né? Eu creio que pra final ele tem boas opções ali, Cirilo. Ele tem o Alan Franco, que é titular. Ele tem o Alexander, que também me parece ser titular, mas o Edu Panzi está destacando bem. O Igor Gomes, nos últimos jogos,
ele vem sendo jogador de confiança do Sampaoli. Ele vem jogando quase todas. Então é uma disputa boa, né? Porque normalmente vão jogar 2. Alan Franco e Alexander, aí teria que jogar sem o Igor Gomes. Até por isso que eu falo, situação do Scarpa hoje, ele tá um pouco sem lugar no time, né? O Scarpa tem esse duelo do fim de semana contra o Bragantino para cavar uma vaga para ele arrumar um lugar nesse time do Galo para grande decisão, viu, Cirilo? Pois é, muita gente do meio campo jogando bem, né? Vamos ver qual vai ser a formação pro fim de semana que vem. Isso é bom, né? Claro. o Igor Gomes fez um grande jogo de novo. O Scarpa acertou, assim, quase todos os passes, né? Quase todos. Passes longos, inclusive. Passes difíceis, passe progressivo. Passe de lado, não. De jeito nenhum. E o Scarpa não entrou mal também não, cara. Mas assim, entrou no momento do jogo que tava tenso. Mas a notícia boa é essa. Você tem gente jogando bem de sobra. E que vai sobrar e que vai sentar no banco. E vira alternativa para um segundo tempo, cara. É muito bom. Pelo menos você ter o Igor bem, o Scarpa bem, o Alexander bem, o Franco muito regular, volta. Por exemplo, com Franco e Alonso, você poderia ter jogadores que iniciaram hoje no banco. E aí esses caras poderiam ter sido as escolhas para entrarem na reta final ao invés dos que entraram. Então faz parte. Fala um bocadinho mais do jogo, Edu. Simões, faltou te ouvir sobre o assunto anterior, sobre as distrações. E acho que foi o Everson, não, foi o Hulk, que falou de aprendizado antes de um jogo decisivo como que vem semana que vem. Aprendizados da noite, Simões. Ô Cirilo, que o Atlético não pode sofrer 5 gols dos 2 piores times do Campeonato Brasileiro em sequência, né? Ele sofreu 2 do Sport, mas virou. Até porque o Fortaleza não é o Sport, apesar de ser o vice-lanterna, a gente teve hoje claramente aqui que tecnicamente é muito diferente. Aliás, pelo que o Fortaleza mostrou hoje aqui, não era nem para estar na zona de rebaixamento. É melhor que alguns times que estão fora da zona de rebaixamento, mas essas coisas acontecem no futebol. Mas de toda forma, Cirilo, preocupa o seguinte, o grande mérito do Sampaoli, e eu acho que ele demonstrou um crescimento pessoal e profissional com isso, é que ele chegou ao Atlético tentando arrumar a casa de trás para frente. E foi arrumando, né? O Atlético chegou a viver momentos de segurança defensiva. Acho que se a gente pegar os últimos 5 jogos aí, nesse recorte da invencibilidade, acho que tomou 1 ou 2 gols em 5 jogos, entendeu? Então é uma situação que parecia controlada. E nos 2 últimos jogos saiu do controle. O Atlético tomou 2 gols do Sport e 3 do Fortaleza. Na sequência que você está falando de invencibilidade, 2 gols do Del Valle, 1 em cada jogo e foi só. Então, um lá na altitude e outro aqui num 3-1. Então, em gols em mata-mata. É essa, acho que a grande preocupação que fica. Embora eu acredite que o nível de concentração em Assunção vai ser completamente diferente, né? É uma final em jogo único, estádio lotado, valendo taça sul-americana, valendo vaga em Libertadores, valendo vaga em Recopa sul-americana, mas, de toda forma, é um aspecto que o Atlético precisa olhar, porque parecia, de certa forma, resolvido, ou com uma resolução rápida, e, de repente, dá uma regredida, porque não é comum você tomar 5 gols em sequência assim num sábado e numa quarta-feira dos 2 piores times do Campeonato Brasileiro, e alguns gols, né? Mesmo lá no Sport, gols assim que muita facilidade pro cara fazer. Aqui tudo bem que teve um gol sem querer do Davidson, teve o lance do pênalti que é realmente extremamente polêmico, mas de toda forma eu acho assim, o Atlético deu espaços e possibilidades que ele não estava dando num passado recente. Se for para ligar algum sinal de alerta, os gols de Recife preocupam mais do que os gols de Belo Horizonte. Eu tô muito com o Sampaoli, e não é depois da entrevista dele, a gente chamou atenção sobre isso o jogo inteiro, né? Sobre o sistema defensivo do Atlético na bola aérea, dentro da área, desatenção. E é muito mais fácil você corrigir erros por desatenção do que erros por falhas táticas, técnicas, e não foi isso, né? O Atlético não tomou gol de contra-ataque do Fortaleza, o Atlético não deixou o ataque do Fortaleza fazer triangulações, tabelas, sair cara a cara com Everson. Isso não aconteceu. Os gols do Fortaleza, tirando o lance do penal,
que é um lance bastante discutível, mas os outros 2 gols de desatenção. Desatenção, você conversa, você aumenta seu nível de concentração e é muito mais fácil de corrigir. Mais fácil de corrigir do que o que vinha acontecendo com o Atlético antes, né? Não foi um jogo ruim, não foi uma apresentação ruim do Atlético, principalmente no primeiro tempo. O Galo jogou bem. A melhor preparação para o jogo do dia 22 é competir. Eu prefiro preparar o time competindo do que apenas treinando. E você tem um jogo para competir até lá, agora, que é o jogo do Bragantino. Então quem tiver bem joga, compete, mantém o ritmo de jogo, dá minutos a outros jogadores e vai treinar, vai preparar durante a semana e pensar na melhor escalação possível, pensando no Atlético e pensando no Lanús também. No futebol hoje não se monta 11 iniciais apenas por convicção e olhando para o seu time. Você precisa olhar para o adversário, independentemente da qualidade do adversário. Fala, massa, estamos fechando mais um vídeo do canal, tá bom? Não esqueça de deixar o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Deixa aí pra gente aí a sua opinião em relação ao jogo, se o São Paulo mexeu errado, o que aconteceu com o time e a opinião de vocês sobre os analistas da Itatiaia, se eles estão certos ou exagerando. Deixa a opinião de vocês aí, tá bom? É muito importante. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Esse canal aqui é de notícias do Atlético Mineiro. Todos os dias tem notícias, de domingo a domingo, tá bom? Então seja muito bem-vindo. E se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não ficar de fora das notícias do Galo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A minha opinião, antes de sair fora, a minha opinião em relação ao jogo, para mim é aceitável. O Sampaoli tá testando ainda o elenco, porque ele tem que escolher um time para jogar contra o Lanús. Então ele tem que mexer para saber o que ele vai fazer no final, que é mais importante. Então é isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Máximo, tamo junto. Valeu.